Gente, eu vou pedir o seguinte, a gente passou aí por 2 palestras que eu acho que trouxe muita reflexão, né? Muita energia. Eu queria que vocês, pensando nessa figura, que eu acho que a gente falou muito desse tipo de desafio, nesse momento, cada um de vocês juntasse os pés, juntasse as mãos, e fechando os olhos, vocês pensassem num momento do desafio que vocês estão agora. Qualquer que seja ele, não importa. Respira bem fundo, conta até 5 e solta devagar pela boca. Vamos fazer isso 3 vezes. E agora, vocês vão começar a levantar as mãos e começar a pensar numa cor de luz, qualquer que seja ela que vocês gostem. E quando a mão chegar bem alto, vocês vão abrir e vão soltar essa luz com esse sonho, com esse momento de desafio, entregando para o universo para superar. Entreguem para o universo. E agora baixem as mãos devagar. Vocês podem virar para a pessoa que estiver mais próxima e dar um abraço e dizer... Peraí, amiga, vem cá. Você vai superar. Gente, não sei como vocês se sentem depois de um abraço, mas eu amo. Me energiza, me faz bem, mesmo que eu não saiba quais são os sonhos, quais são as dificuldades. Mas é isso, a gente precisa se olhar mais, se abraçar mais, ser mais humanos, né? Quando a gente fala de empreender, quando a gente fala desse mundo de negócios, as pessoas passam pra gente mensagens de que tudo tem que ser assim. Um paredão difícil, que vai machucar a mão, vai machucar a perna, vai doer, né? A gente sempre recebe essa mensagem. Eu fiquei muito feliz de ver que a Sam tem esse foco de coach, porque é isso, gente, olhar para as pessoas, né? O negócio, independente dele ser um negócio, ele é você. E você tem que ter prazer de sair de casa todos os dias, você tem que ter prazer de superar as dificuldades, por mais que elas sejam dificuldades, né? Então, eu acho que a sensação dessa mulher, quando ela chegar lá em cima, isso aqui é no Espírito Santo, tá? Tá aqui no Brasil. E olhar aquela paisagem que está ali atrás dela, que agora nesse momento ela não está vendo, imagina, que delícia, né? E eu acho que é isso que a gente tem que começar a olhar quando a gente pensa em empreender, ou quando a gente pensa em intraempreender, em mudar as histórias onde a gente está. Eu tenho 46 anos, desde 2014 eu comecei meus empreendimentos, saí da área corporativa, trabalhei muitos anos na área de comunicação dentro de empresas. Sou formada publicitária, hoje estou pedagoga, estou finalizando a pedagogia, porque eu trabalho com oficinas de STEAM, que é a junção de tecnologia e ciências, principalmente direcionado para educadores e para crianças. Tá? Por que isso? Porque eu percebi que existem muitos gaps de formação na nossa sociedade, mas a criança é a base de tudo. E um professor, ele pode entrar aqui numa sala que tem 40 pessoas e construir sonhos ou destruir os poucos que existem. Né? Ele tem esse dom. Então a gente tem que ser muito responsável para estar aqui desse lado. Não é só vir aqui e falar bonito. Né? E a gente tem que pensar que cada pessoa que a gente entra em contato, que a gente passa uma informação, que a gente incentiva ou que a gente desmotiva, é uma vida que a gente está mudando. E quando a gente tem um negócio, também é isso. E aí eu trago um lado meu muito forte, essa é a Simone de Beauvoir, que é a questão da gente se tornar mulher, né? Eu acho que nenhuma de nós recebeu um manual de instruções sobre como ser mulher. Mas com certeza, todo mundo aqui vai parar e pensar, inclusive os meninos podem fazer esse exercício. Existem alguns condicionantes que a gente vai escutando enquanto a gente cresce. Né? Então, por exemplo, quando eu ponho uma bota tipo essa de montanha, as pessoas falam, mas isso não é feminino. Cara, eu não estou preocupada em ser feminina. Eu quero uma coisa que me ajude a superar dificuldades, seja firme. Se eu tomar chuva, ela não vai deixar meu pé molhar. Não estou preocupada com isso. Mas o que é conceito de feminino? Né? E aí, por que ser mulher tem que doer? Né?
A gente tem cólica, a gente tem menstruação, a gente tem filho. Vocês já perceberam? Tem TPM. Tem TPM. Eu não tenho. Tudo pra gente é muito dolorido, né? E meninos, eu acho importante vocês saberem disso. Eu tenho 2 meninos, um de 12 e um de 20. E eu sempre deixei eles muito conscientes de que eu tenho cólica, eu tenho dor de cabeça, na TPM eu fico mal. Eles sabem que quando eu tô muito estressada, mãe, chocolate, entendeu? E é isso, é cuidar, né? Então, não tem que ser doloroso ser mulher. Eu acho que a gente precisa começar a trazer isso pra nossa realidade e para as mulheres que nos cercam, tá? Porque a gente está muito acostumada a competir. A gente é ensinada desde pequena a competir. Então, quando uma menina entra, gente, é inconsciente, eu sei, mas a gente precisa se policiar. Primeira coisa que você faz é medir ela de cima e embaixo, mesmo que você não encare. É automático. E aí você já coloca ela numa caixa. Você fala, ah, ela tem esse jeito. Ah, ela provavelmente é assim. Ela... E normal, tá? Isso é da nossa formação biológica, inclusive o nosso cérebro faz isso para nos defender. Tá? Porque ele faz o quê? Quem que pode ser meu aliado? Quem que pode me prejudicar? Então o nosso cérebro ele cria uma série de filtros enquanto a gente vai crescendo. E esses filtros, se você não se conscientizar deles, como você falou da questão de se entender nesse processo, você vai deixando essas barreiras se levantarem e você não percebe. E aí você é uma mulher machista que não se percebe machista, você é uma mulher que tem a questão de ser muito agressiva com outras mulheres, de não ser tolerante com outras mulheres, né? Por quê? Isso veio de uma formação anterior. E a gente vai se deixando levar. Então esse exercício ele tem que ser sempre colocado em pauta. A gente sempre tem que estar revendo isso. Quando você pensa em criar um negócio, é isso aqui, gente. Como é que eu me mantenho mulher num contexto de competição? Né? Porque quando eu abro um negócio no CNPJ, eu viro competidor de todo mundo que tem alguma coisa pronta. E como é que eu faço para não ser competidora e sim aliada? Então eu tenho que me reconhecer primeiro no processo. Depois, eu tenho que pensar quem me definiu. Sou esquisito isso? Quantas de nós podem dizer que se olham no espelho e tem certeza que 100% do que está vendo, do que percebe de si, foi você mesma que escolheu? É difícil, né? Por quê? Porque tem toda uma sociedade em torno da gente. Tem toda uma série de expectativas. Qual é o Insta dela? E não é normal, eu acho que você não vai também meter o pé na porta e dane. Você não vai virar as costas pra tudo. Mas você precisa começar a achar brechas pra você ser você. E por que a gente acaba aceitando? O que vocês acham? Porque a gente escuta desde pequena que é pra aceitar, né? Não sei, me parece que os meninos, às vezes, a sensação que eu tenho é que eles foram criados mais pra desafiar e a gente é criada mais pra aceitar. O que vocês acham? As crenças americanas. O que mais? Ser diferente é muito mais difícil. Dá trabalho, né? Dá trabalho. Como os outros vão ver, né? Né? Ser fora da curva dá trabalho mesmo. Já é difícil pra Aprender gente. a sair da caixinha dá trabalho, né, Dá. gente? E mais ainda, se manter fora dela e não querer voltar de novo, né? Pelo aconchego, pelo calor humano, por ter com quem conversar, por ter com quem se identificar, né? E aí é muito difícil. Exatamente. E aí, eu trago isso que você falou, né? Será que eu mereço ser feliz? Agora, antes dessa pergunta, quem aqui já conseguiu descobrir como que poderia ser feliz? Fala, Sam. Fazendo as coisas que eu quero, não ouvindo as pessoas do lado de fora e me ouvindo mais. Isso mudou muito minha vida. Eu comecei a ficar surda para as outras pessoas. As pessoas podem falar o que elas quiserem, mas eu só absorvo o que é meu, o que não é meu eu jogo fora. Isso me ajudou a ser muito mais feliz. Eu diria que pra mim também foi isso. Porque quando eu saí da área corporativa, a primeira coisa que aconteceu foi as pessoas tentarem me colocar de volta nela. Então, não, vem cá, tem emprego, tem isso, tem aquilo, vem pra cá, não, vem trabalhar aqui. E eu falei, não quero. Eu não quero mais olhar pra mim como uma pessoa que estou fazendo do meu dia a dia dinheiro pros outros. Sabe? Eu quero que esse dinheiro seja meu, pra eu cuidar dos meus filhos, pra eu fazer a minha vida. Eu quero poder, quando eu decidir me aposentar, ir pro lugar que eu escolhi e curtir, e não ter essa preocupação.
E se eu estiver trabalhando para os outros, eu vou estar sempre numa dependência do que o outro espera de mim, do que o outro enxerga em mim, do que o outro produz em mim. É muito ruim. E aí, quando a gente fala de crença limitante, que ela colocou, é essa parte que a Sandra falou de se autoconhecer, mas eu acho que quando você está sozinho nesse processo, às vezes é muito difícil. Né? Então, eu acho que esse exercício que ela passou é muito legal, mas mais do que isso, um que eu costumo fazer, e ele é doloroso, eu não recomendo que vocês façam sozinhos, caso decidam fazer, mas é um exercício muito útil, e aí é legal vocês terem uma amiga, um amigo, que vocês possam depois conversar sobre, tá? O teatro, ele usa muito esse exercício, hoje em dia nem tanto, mas no passado já usou bastante, que é um exercício de libertação. Como é que ele funciona? Imagine que você acabou de acordar e descobriu que está morta. Você vai ver seu corpo ali na cama, você não se mexe, você não consegue fazer nada. E aí você se desloca para fora desse espaço do seu corpo e começa a ver como ficam a vida das pessoas à sua volta, sem você. Isso te traz uma perspectiva, apesar de dolorosa, do qual e o quanto você é realmente relevante efetivamente para os outros. Mas principalmente, o que você não está olhando para você. Porque muitas vezes, a gente enquanto mãe, enquanto filho, como a Sandra pontuou, a gente sai para cuidar de pai, a gente sai para cuidar de mãe, a gente abre mão de uma série de coisas para cuidar dos outros. E quando a gente precisa, raramente tem pessoas prontas a largar tudo para vir cuidar da gente. E aí você começa a perceber se essa relevância que você dá à sua presença na vida das pessoas realmente está fazendo sentido, ou será o momento de você mudar as suas prioridades. Eu tive a oportunidade de ouvir de um cara que tinha um negócio super bem sucedido numa palestra da IBM, que ele falou assim, que quando a pessoa é interessada em empreender e ela quer ter sucesso, a quarta-feira vira sábado, sábado vira segunda e tá tudo certo. Pra mim isso não serve. Eu preciso ter uma quarta-feira que eu pego meu filho e vou com ele pro cinema. E o dia dele. Eu preciso ter uma segunda que eu me dou o direito de acordar mais tarde. Porque eu não tô sendo mais valia para alguém que tá me pagando um cartão no final do mês. Então, quando você escolhe empreender, é lógico que tem uma série de riscos. Mas, quando você pensa que você está sendo você, através do que você faz, as coisas começam a ganhar uma outra conotação e acordar de manhã para estar fazendo é muito mais fácil. E aí, algumas coisas que nos levam a isso, né? As experiências, nem você comentou da sua mãe, né? Então, a gente passa por uma sociedade que ela te coloca numa caixa e fala assim, siga isso, seja isso, faça isso. E quando você sai dessa curva, você é posto a parte do grupo. Né? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo de marketing, tá? A calça jeans. Quando a calça jeans surgiu, lá nos 1000 e alguma coisa, ela era para mineiros, ela era para mecânicos. Ela foi desenvolvida pensando nesse pessoal que fazia os trabalhos mais brutos na construção de ferrovia. E hoje todo mundo praticamente tem uma calça jeans no guarda-roupa. Por quê? A calça jeans te identifica com um grupo com o qual você convive. Né? A pessoa que chega sem calça jeans e fala, por que ela não usa calça jeans? Né? Então, essas experiências, elas já vão sendo minadas na gente desde pequeno. E aí, é aquele brinquedo que você ganha um brinquedo de menina, não de menino. Né? Não é um brinquedo para todo mundo brincar, é um brinquedo de menina. É o caderno que tem que ser o caderno de menina, não de menino. Né? E ali aquilo vai te encaixotando. Então, as experiências têm muito peso. E aí é legal de vez em quando a gente fazer uma reflexão de quais experiências pra gente doem. Pra entender como elas nos limitaram. A lógica equivocada. O que vocês entendem desse nome? Lógica equivocada. Vamos lá. A gente não escuta desde pequeno. Os meninos também devem ter ouvido isso. A menina, quando ela crescer, ela vai ter filhos. Não é? Vocês já ouviram isso também? Sim. Né? A menina, quando ela crescer, ela vai ter filhos. É uma lógica equivocada, vocês concordam? Sim. Mas é o que todo mundo fala. Comercial, nos livros, todo mundo fala isso. Né? Ela é tão equivocada, e aí eu vou catar
um outro gancho que a gente estava falando, que quando você vai fazer uma entrevista de emprego, por exemplo, dificilmente, mesmo sendo uma mulher, ela vai perguntar para os homens, e aí meninos, vocês me corrijam, alguma mulher já perguntou para vocês se vocês tinham filhos? Para delimitar vocês na vaga de emprego? Óbvio. É pergunta, tipo, sim. Né? Mulher sim, agora homem. Então, é o tipo de pergunta que ela está numa lógica totalmente equivocada. Porque se você é uma mulher profissional que está indo buscar a vaga, você sabe o que você tem que fazer. Dane-se que você tem filhos, isso é um problema seu, pessoal. Não tem nada a ver com a empresa. Ou se pretende ter. Pretende ter. Aí Né? Continua a mesma lógica equivocada. Toda mulher tem que ter filhos? E quando fala que não vai ter, também olham de jeito diferente. Como assim? Né? Então, vocês percebem que essas lógicas equivocadas, elas existem à nossa volta. Eu já teve entrevista que eu cheguei num nível de tolerância tão baixo com esse tipo de pergunta que eu virava e falava, tá bom, você perguntou isso pro candidato que acabou de sair daqui? Ali acabava a entrevista, óbvio. Porque se uma empresa que diz que quer pluralidade, quer inclusão, numa entrevista vira para uma mulher e diz para ela que um dos determinantes da contratação dela, ela escolher ser mãe ou não, ela ter ou não filhos, ela já tá errada na base, gente. Desculpa, já não serve para mim. Até porque eu não vou me desfazer dos meus filhos para entrar na empresa, óbvio. Desculpas. E aí, essas desculpas aqui, eu coloco elas bem entre aspas pelo seguinte, a gente é condicionada a pedir desculpa. Né? Mulher é condicionada a pedir desculpa. Você não fez nada errado, mas sempre é você que acaba pedindo desculpa. Ah, então, se deu certo, foi o gerente, foi não sei quem. Putz, deu errado, ó, foi a fulana. Pô, meu desculpa, errei. Né? Isso é em casa. Quem aqui tem irmãos? Né? Preciso falar? Cenário de irmãos? Principalmente se for a menina mais velha do meio. Aí ferrou de vez. Porque a caçula geralmente ela é um pouco diabólica. Mas as do meio e as mais velhas, eu vou te falar, o negócio complica, né? Eu tenho uma caçula, então eu posso falar e ela vai ver isso aqui. Você é a única menina. Ações não reflexivas. É isso que a gente comentou agora. Quando você não reflete nas coisas que estão acontecendo e nas dores que estão acontecendo com a sua vida, você vai dando essa autonomia da dor te direcionar e não você, os seus desejos, você sofre com isso. E você reage, você não age. Isso é pior ainda. Religião, e aqui eu não estou falando da religião uma melhor que outra ou qualquer que seja, mas a partir do momento em que a religião se torna para você o único cabedal de direcionamento da sua vida, ou seja, ela comanda mais a sua vida do que suas próprias decisões pessoais, você está dando a ela um poder e está tirando o seu. Então, a religião ou a religiosidade, elas servem para te apoiar, para te fortalecer. Ela tem que ser um momento em que você se retira desse mundo que a gente vive caótico e vai para um ambiente seguro, protegido, onde você se sente acolhida, onde você sabe que você não está sozinha, mesmo estando, e você consegue se reconstruir, tá? E aqui eu não estou dizendo que tem uma melhor que outra, eu só estou dizendo que elas têm que te dar conforto. Se ela te dói, você precisa entender o que está acontecendo. E o medo? Gente, eu acho que esse é o pior problema que a gente tem. A Ana Fontes, da Rede Mulher Empreendedora, ela usa uma frase que eu acho muito legal. Ela fala assim, tá com medo? Vai com medo mesmo. Não, você já tem. Né? É difícil. Principalmente porque geralmente você está fazendo isso sozinha. Você não tem braços ali perto que você sabe que se der um pepino você vai poder... Opa! Né? Você está sozinha. Mas ele também nos permite perceber zonas onde a gente ainda não está preparada para entrar e se preparar. Né? A jornada que a Sandra descreveu eu achei muito legal porque eu percebi que ela foi sempre construindo uma ponte para o próximo passo. Talvez até nem tão consciente há um tempo atrás, mas ela sempre foi construindo uma ponte para o próximo passo. Eu também tenho esse hábito. Tá? Eu sempre penso aonde eu quero chegar. Então, a minha ideia quando eu fui fazer pedagogia foi: quero ter autonomia de métodos de ensino, porque eu não concordo com o jeito que hoje as escolas funcionam. Tem dois caminhos para isso. Eu posso virar mestranda, doutoranda, ou eu posso fazer pedagogia. Mestrado e doutorado no Brasil, vocês sabem como funciona, né? Tem que ter cartinha, tem que ter dinheiro, enfim. O que eu fui fazer? Pedagogia.
E hoje eu ponho em prática, em muitas oficinas que eu faço, como eu acredito que tem que ser. E as pessoas estão amando. Então, eu acredito que quando você tem essa consciência do que te impede de avançar e você trabalha, você se organiza para superar e vai dando um passo de cada vez, você consegue. Mas você tem que entender o que está te bloqueando, né? Quem me responde essa pergunta? Sim, Isso não trabalharia. sim. Esse mais forte que eu coloquei entre aspas, o que vocês consideram? Eu acho que tem que ser assim, né? Por que você vai querer conviver com alguém que você acha que você é superior a ele? Sabe? Acho que você aprende geralmente com as pessoas que você admira, que você acha que tem mais potencial, sei lá, que tem mais conhecimento, porque é ali que você consegue adquirir mais também, né? E aí? É no sentido emocionalmente? Forte. O seu forte talvez não vai ser o mesmo que o meu. É um conceito individual esse. Porque muitas vezes você pode considerar a pessoa com uma postura mais agressiva, forte. Às vezes para você é uma pessoa que é mais tranquila, passa mais fortaleza. Às vezes uma pessoa que ela tem essa questão de engajar grupos. Então ela tem uma animação, mas ela engaja, ela faz... É forte, então cada pessoa vai ter o seu referencial. Por isso que eu pus entre aspas. Porque não é só o aspecto físico, né? Geralmente é muito mais o comportamento até que te faz escolher. E aí eu trouxe alguns casos. Quem viu essa série, Coisa Mais Linda, da Netflix? Literalmente uma coisa mais linda. Eu não vou dar spoiler pra quem não viu, tá bom? Mas assistam, super recomendo. Fiquei triste, quero ver a segunda fase. Essas 4 mulheres, elas representam os estereótipos brasileiros mais comuns, na verdade. Tá? Isso eu posso contar. Então, tem a Lígia, que ela gostaria muito de cantar, mas ela sofre uma restrição social. Tem a Fernanda, que é jornalista, é super comunicativa, super pra frente, que também tem outras restrições. Tem a... Gente, ajuda aqui. A Adélia. Adélia, que era uma doméstica, e aí ela tem uma jornada nessa história. E tem a Maria Luísa, que é a tal Patricinha, a gente diria, tá? Por que eu trouxe a imagem delas assim e trouxe a imagem delas nessa outra foto? Vocês prefeririam trabalhar com mulheres assim ou assim? Eu preferiria assim. Primeiro quadro, quem gostaria? E o segundo quadro? Ó, 2. Me conta vocês dois, por que o segundo quadro? Para trabalho, parece que ali estão uma presença para trabalhar, uma coisa séria, parece. E do outro lado parece uma festa, uma coisa. Se a pergunta fosse, quem você convidaria para uma festa? Lá. Essa aqui. Pro trabalho, para cá. Entendi. Você? Eu não pensei tanto no ambiente de trabalho, mas eu pensei assim, as mulheres que eu admiro. Eu adoro ser feminina, eu tento, né, tipo, as fontes de Gonzaga que você mostrou, ela fala que as pessoas também essa mulher, mas ela tá absolutamente feminina naquela foto. Ela tá com um brinco enorme, ela tá toda, né, uma produção feminina. Mas eu acho que aqui no Brasil, as mulheres são muito educadas o tempo inteiro pra estar nesse assim. Você é bonita se você tá nesse vestido, você não sei o quê. Eu posso vestir esse vestido, desculpa, eu vou ficar bem. Mas eu não quero sair de vestido, eu não quero que as pessoas me olhem, me julguem pelo meu corpo, essa coisa, tudo tem que ser sexy, tudo tem que ser... Eu quero que elas possam se vestir daquele jeito, ou do jeito que ela escolher, mas ela não precisa estar menina. Isso que é a fragilidade feminina. Que o tempo inteiro que aqui no Brasil fica, porque a menina vai brincar de, você fala assim, você não sei o quê, você não sei de perna aberta, isso te coloca numa caixinha, que depois você quer sair da caixinha, é um custo. A pessoa não consegue vestir uma roupa porque fala que a história da sua bota. Eu não quero vestir a bota, porque, você não tem de escarpão, dar o curso, a palestra. Eu não vou ficar usando o escarpãozinho, entendeu? Já, né? Eu nem quero usar, nem quero ter. Nem tem no guarda-roupa. Agora que eles falaram, quem contrataria? Fala pra mim. Eu falei isso Desse. um clima harmonioso e feliz. Sim. Foi o geral isso? Harmonia e felicidade? Não precisa ser tão sério, não precisa ter um uniforme. A inteligência tá na cabeça e não no que você tá usando. Foi Né? a outra foto Sua me lembra habilidade. competitividade. É, Extrema, tá muito- assim. Tá rígido. E parece que elas estão mais tranquilas. É, Mais leveza. soltas.
mais soltas. Quantas empresas vocês conhecem que as pessoas trabalham assim? Eu sabia. A sua? Ah, Nós estamos em um grande número, só você levantar a mão. Mas nenhuma. Mas o assim é da maneira de estar Eu tô arrumada pensando ou no da assim, na felicidade? felicidade. Do ambiente mesmo, Não, né? Eu acho que é isso, que quando você começa um negócio, você precisa se preocupar. Qual dos dois você vai estar oferecendo? Tanto para os seus parceiros, quanto para os seus clientes, quanto para você mesmo. Né? Que imagem você vai passar? Porque a gente sabe que aqui no Brasil vai chegando um certo patamar, você só consegue ver as mulheres assim. Você não vê uma executiva na Berrine daquele jeito, alegre, feliz, florida. não pode, né? Não pode, né? Mulher florida, assim, é sempre... Eu tenho um Vai caso interpretar. que eu acompanhei, que a menina, ela começou a mexer com as coisas de UX e ela era recepcionista numa empresa de tecnologia. E aí ela se cismou de pintar o cabelo de laranja. Porque ela começou a mexer com design e tal, e ela quis pintar. E ela chegou na segunda-feira com o cabelo laranja, fizeram ela voltar pra casa. Cara, você tá numa empresa, na Berrine, atendendo recepção de um escritório corporativo. Tira essa tinta do cabelo. Entendeu? E aí ela teve que fazer uma escolha, né? Eu continuo trabalhando para pagar minhas contas, minha faculdade, ou bato de frente e sou mandada embora porque eles vão colocar outro, porque tem um monte de gente querendo trabalhar aqui. Então, é o tipo de situação que infelizmente cai naquilo que eu falei lá pra vocês, né? É social, é comportamental, é do lugar que você está. E aí você tem que fazer essas escolhas antes de você começar um negócio. Ou antes de você pensar em empreender na sua empresa. Porque você vai encontrar essas barreiras. E são barreiras estruturais, gente. Não é mimimi, não é frescura, é estrutural. Por isso que os meninos, eu acho tão importante participarem desse tipo de conversa, porque muitas vezes vocês não se apercebem disso. Né? Esse discurso não chega para vocês. Mas a gente que vai sendo postergada nas promoções, a gente que arrasta o escritório e continua sendo postergada, a gente percebe. E aí vai passando desapercebido, porque, nunca aconteceu com ninguém, então normal, já tá em processo. Né? E outra coisa que eu também sempre cobro muito, se eu cheguei, traz mais uma. Se eu superei, traz mais uma. E a gente tem um péssimo hábito, eu passei por isso já em várias situações, de você falar assim, você pode dar uma indicada lá no meu LinkedIn, eu fazer porque eu estou num processo seletivo aí na sua empresa? Não, eu não quero me queimar. Aí você fala assim, pera, o que eu fiz? Qual foi o meu comportamento para você dizer que se você me indicar, você vai se queimar? Não, até o momento nada, mas se acontecer alguma coisa depois que você entrou, como fui eu que te indiquei, sabe umas coisas que você fala assim, pera, opa, para o mundo que eu vou descer? Né? Então, ao invés da pessoa olhar que ela já está no processo, pode ser sua mentora, sua amiga, te ajudar, não. Ela olha, poxa, eu vou arrumar mais um trabalho para mim, tô afim. Então, a gente também tem que ter essa consciência. Quem conhece essa grife? Ela é brasileira. Cecília Prado. Não? A Cecília, ela é de Minas, ela mora numa cidade no interior de Minas, que basicamente a cidade inteira vive em função de desenvolver roupas com texturas artesanais, com tecidos diferenciados. Ela fez toda uma revolução na cidade com base nesse trabalho dela. E aí ela começou a ter problemas muito sérios com a China, porque os vestidos dela iam para Nova York, iam para vários lugares, a comunidade toda vivia em torno disso, e aí a China começou a tentar copiar os modelos. E aí o que ela fez? Ela falou assim, tá bom, já que quando a gente produz em escala fica fácil copiar, vamos começar a fazer uma coisa diferenciada. E aí ela começou a preparar as costureiras para serem artesãs das roupas. E ela fez umas parcerias na região de Minas, onde ela conseguiu artigos diferenciados. Então, uma coisa que ela fez, né? Ela foi buscar oportunidades e teve iniciativa. A gente tem muita dificuldade disso. Mulheres, nós, e eu me incluo nisso, a gente tem muita dificuldade de levantar, bater numa porta que a gente não conhece, que a pessoa nunca ouviu falar da gente, e falar, você me dá uma oportunidade? A gente tem essa dificuldade. Não nega. Tem que treinar, gente. Tá? Tem que treinar com uma amiga, tem que treinar no comércio local, tem que treinar. Não tem outro jeito de você superar essa dificuldade, porque ela é estrutural. A gente foi acostumada a não falar, a não dizer o que a gente está buscando. E sem ficar esperando as pessoas dizerem o que elas querem que a gente faça. Uma outra coisa que eu achei muito legal é que ela antecipou esses passos. Quando ela começou a perceber que começou a acontecer isso no mercado, ela começou a se antecipar para tentar pensar num jeito que fosse dificultar muito a vida dos caras da China para copiar o que ela estava fazendo.
Então hoje ela vende em Nova York os vestidos, as roupas que eles produzem, os tecidos, por 80, 90 dólares, algumas peças chegam a 800 dólares, dependendo da coleção. E é muito difícil para os caras conseguirem reproduzir. Uma coisa que eu achei muito fantástico no projeto dela é essa questão, né, da proatividade, a questão de buscar possibilidades para expansão. Então, a gente escuta muito quando entra em empreendedorismo a frase assim, você precisa ter um negócio escalável. Não se preocupem com isso, tá? Por quê? Porque o escalável, ele vira um produto de linha. E às vezes o seu negócio não é interessante ser um produto de linha. Tá? Como no caso dela. Não é interessante. É lógico que ela quer empregar a cidade inteira. Mas não é interessante que ela tenha um produto que toda prateleira aquilo se encaixa. Porque senão ela também nem consegue diferenciar preço de venda e tudo mais. Então, ela foi buscar mercados que absorviam esse tipo de processo. E ela viu oportunidades em comuns, ou seja, ela pegou uma coisa que é muito natural na região, que é essa questão de conseguir trabalhar com a construção de materiais diferentes numa mesma roupa, e ela conseguiu pensar como que ela podia levar isso para além da cidade. Então, quando a gente pensa, que foi uma coisa que a Sam falou, da questão de diferencial, quando a gente pensa nessa questão de progressão, a gente tem que pensar, como é que eu incremento isso? Como é que eu trago mais gente para o processo? Como é que eu gero mais renda para mais gente? Porque quanto mais gente no processo, mais eu consigo promover prosperidade e mais eu cresço com isso. Quem conhece a história do Beleza Natural? Eu. Conhece? Vocês conhecem? Fala, conta um pouquinho. Na verdade, eram 4 amigos, né, que eles se juntaram, cada um tinha uma ideia, um trabalhava no McDonald's, outros trabalhavam em algumas outras empresas que eu não vou lembrar agora. Eles tiveram uma ideia, através dessa ideia da junção, criaram um produto diferenciado para cabelos afro, né, e eles quiseram ir, assim, é um diferencial, né, porque enquanto todas as outras empresas de cosméticos faziam aquela padronagem de beleza, eles foram contra aquilo que o mercado estava oferecendo. E eles foram crescendo muito, se expandiram, e hoje no Rio de Janeiro é uma rede muito grande. Aqui em São Paulo também já estão em Nova York. Eles estão aqui em São Paulo, estão em expansão também. O que é legal da história da Zica, da Leila e do Nelson e Sérgio Silveira? A Zica, que foi a mais incomodada no processo, ela sempre trabalhou como doméstica. E as patroas dela brigavam com ela por causa do cabelo pichain, que a gente fala, né? O mais difícil de trabalhar, né? Porque não tem como, ou você prende ou ele desabrocha, né? Fica assim. E as patroas não aceitavam, e aí ela tinha que ficar alisando, e aí os produtos de alisamento naquela época tinham química muito forte, caía, machucava a cabeça dela. Então foi todo um processo que doeu nela. E ela falou, caramba, se dói em mim, quanta gente mais não sente dor, né? Porque se 54% da população do Brasil é afrodescendente ou negro, né? Tem uma coisa errada aqui. E aí eles começaram a fazer esse trabalho. O que eu acho mais marcante no processo dela é a persistência. Gente, ela levou 4, 5 anos no fundo da casa dela desenvolvendo esses produtos. Ela testava, não dava certo, caía cabelo, queimava, ela testava. Ela sozinha ali, na labuta, fazendo as limpezas das casas e fazendo. E aí, ela acabou conseguindo entender que os obstáculos a fortaleciam. Por quê? Porque quando ela passava para a próxima etapa, ela já sabia quais eram os nãos que ela ia escutar e ela já ia se preparando para superar. Então, é uma outra coisa que a gente não tem hábito de fazer. Estudar com quem a gente vai falar. Né? Quando você vai numa feira ou num evento como esse, ou em qualquer evento, você tem que estudar quem vai estar lá. Você tem que estudar que pessoas provavelmente vão estar na plateia acompanhando. Você tem que estudar o que você pode tirar de construtivo daquilo para você. Por quê? Porque simplesmente ir na feira e tentar localizar oportunidades, muitas vezes você deixa históricos e importantes de lado. Né? E não fala com pessoas que talvez fizessem muita diferença para você. Então essa persistência dela foi, assim, um dos marcos do processo. E aí ela tem a questão dos obstáculos. Então vocês imaginam uma doméstica fazendo produto químico em casa, trabalhando, cabelo caindo, queimando, e ela lá, persistindo. É fácil. Né? Mas tá aí, e a gente tá vendo ela hoje com todos esses salões. E detalhe, vocês sabiam que ela tem a Universidade dos Cachos? Todas as funcionárias da rede passam por um curso dentro da Universidade dos Cachos
E quem tiver curiosidade, se puder ir numa loja delas, vá, porque elas te dizem qual é o número do seu cabelo, qual é o estilo do seu cacho, elas te falam tudo. Elas estudam, elas se tornam especialistas em cabelo. É impressionante o trabalho delas. E aí elas têm uma linha de condicionadores, cremes e tudo, que para cada tipo de cabelo ela vai te indicar um número, porque vai ajudar o seu cabelo a melhorar em tal coisa, tal coisa, tal coisa. Ela também fazia essas reavaliações. Quando ela começou a expansão dela, surgiu uma proposta de investimento para ela levar para vários lugares do Brasil. E aí essa empresa queria comprar tipo 51% do negócio. Como assim? Né? Não, mas você está precisando do dinheiro. Ela falou, tudo bem, eu preciso do dinheiro, mas o negócio é meu. Não vou abrir mão. E aí ela foi sozinha, batendo e tal, e aí a comunidade do Rio começou a prestar atenção, entender a importância daquilo para a mudança de vida das pessoas das comunidades, e aí eles começaram a usar os salões, e a comunidade se conscientizou da importância do projeto. Olha só. E aí ela começou a ter uma movimentação que foi dando esse tamanho que eles têm hoje. Então, tem que dar uma pensada, principalmente com os seus objetivos, saber onde você está realmente, qual é o teu próximo passo, pelo menos. E isso daqui eu coloquei e eu queria que vocês me dissessem o que está errado nessa frase. Dá para todo mundo ler? Esforçar-se além da média para atingir seus objetivos. O que está errado? É que se o objetivo é seu, não tem uma média, tipo, trace sua própria média. Gente? O que é esse além da média? Que parâmetro é esse? Quem determina isso? Então, o que você falou no início da palestra, né? Você quer ter essa quarta-feira de cinema. Isso é a sua média. Você está se esforçando dentro da sua média. Entendeu? Então a gente tem que tomar também muito cuidado com isso. Quando ela fala dos mentores, de você ter pessoas que você admira, você tem que sempre se conscientizar que você tem um patamar seu que garante a sua saúde mental, física e espiritual. Passou dali, opa, repensa. Tá? Esse negócio de porque eu tô abrindo um negócio eu tenho que ficar enlouquecida, pirar e ficar doente, não funciona. Porque aí os outros vão ganhar dinheiro e você tá na cama. Então a coisa tem que fluir também pra você, tem que ser boa também pra você. Lógico que a gente, enquanto empreendedor, você trabalha muito mais porque você tá tracionando o negócio. É lógico que o nosso desgaste é maior. Mas você não precisa ter a referência dos outros pra dizer qual é o seu ritmo. Você tem que encontrar o seu ritmo mesmo. Quem já ouviu falar da Avatim, da Mônica? É na Brasileira, tá, gente? A Mônica Burgos, ela era ali da região de Minas. E aí, na verdade, ela nasceu em Salvador, mas ela desenvolveu um negócio dela em Minas, depois ela voltou para Salvador. Essa semana eu tive a oportunidade de visitar uma loja da Avatim, ali no SP Marketplace. Se vocês tiverem a oportunidade de passar lá na Berrini, ela tem uma loja lá. A Avatim é uma concorrente do Boticário, tá? Mas eles trabalham com um diferencial que são fragrâncias e especiarias da região do Nordeste. Então ela tem coisas bem diferenciadas com produtos regionais, tá? E por que eu trouxe ela como referência? A Mônica, ela vem de uma família tradicional, ou seja, o tal de dinheiro velho que a gente fala. Ela se casou e aí o primeiro filho dela veio com síndrome de Down. E aí ela olhou assim e falou, opa, preciso repensar meus passos. E a partir dali, ela começou a fazer vários movimentos de idas e vindas para se identificar no processo. Por quê? Porque ela estava acostumada a seguir o modelo que já era esperado de uma mulher na posição dela. E quando ela se separou, a primeira coisa que ela fez, ela entregou o cartão de crédito para o marido, pegou os 3 filhos, que ela tinha mais 2, falou, estou indo para Salvador e não quero nunca mais saber de você, nem do seu dinheiro. Já foi a primeira, né, virada assim. Imagina, uma pessoa que está acostumada sempre ali com tudo, de repente larga tudo, pega 3 filhos, um com síndrome de Down em processo de construção, e vai e fala, tem que fazer alguma coisa da minha vida. E aí ela faz esses idas e vindas. Tem um Day One, caso vocês conhecem a Endeavor, o site da Endeavor? No site da Endeavor tem um Day One dela, vale muito a pena assistir, que é muito inspirador. E aí o que é legal no dela? Ela correu sempre riscos calculados, porque ela tinha 3 crianças. Então ela não saía tresloucada fazendo as coisas, né? Ela pensava nesses movimentos, ela analisava. Uma outra coisa que ela fazia, né? Ela sempre assumia os desafios e respondia. Então, por mais que ela tivesse uma equipe, tivesse pessoas ali,
Eu estou à frente do negócio, a responsabilidade é minha. Quando dá tudo certo, vamos comemorar todo mundo junto, mas se deu errado, fui eu que não soube gerenciar. Vamos arrumar e eu sou a responsável. E aí uma coisa que é muito legal, que depois vocês assistirem o Day One, é bom vocês estarem olhando, ela avaliava as alternativas. Então, por exemplo, quando ela decidiu construir a Vatim, não tinha nem esse nome na época, ela estava fazendo um curso de cosmetologia, na verdade. E aí ela descobriu a questão das fragrâncias, e aí ela se direcionou para esse lado, que era um diferencial em relação às pessoas que ela conhecia do curso, que estavam todo mundo preocupado com cosmético e não com determinadas áreas do cosmético. Então ela buscou outras alternativas. Ela conseguiu diminuir as chances de erro. Por quê? Ela fez uma coisa que a Vi falou bastante hoje, usou a inteligência de negócios, então ela analisava dados, ela ia em feiras, ela ia em eventos, ela coletava informações, ela fez uma série de coisas para estar bem municiada de informação para cada passo que ela dava. E no final, ela teve a questão de desafios moderados, ou seja, ela escolheu uma área que ela sabia que estava em crescimento no Brasil, que é essa questão de cosméticos, a gente sabe que é um dos maiores mercados aqui do Brasil, mas ela soube escolher um nicho que poucas pessoas estavam olhando. Quem conhece a Manuela Curti? Purificadores Europa. Alguém conhece? Então, a Manu, eu tive o prazer de conhecer pessoalmente. Ela teve que assumir a Purificadores porque no ano que o irmão dela iria assumir, o pai morreu de câncer e o irmão num acidente. E aí ela ficou com a seguinte situação: ela vendia a companhia ou ela dava um jeito de se virar. E ela era advogada, a formação dela é advocacia, ela já exercia. E para ela conta na história dela, se vocês depois puderem procurar, tem alguns vídeos sobre isso, que a maior dificuldade dela foi porque, como a empresa era muito patriarcal e os funcionários muito antigos, eles olhavam para ela como uma criança que eles viram crescer, né? E essa transição dela conseguir assumir realmente a posição de mando foi muito complexa, foi muito dolorosa, porque as pessoas não olhavam para ela e não levavam ela a sério, né? E aí ela teve que ir se impondo e tudo mais. Como que ela fez isso? Promovendo inovação. Uma coisa que a Purificadores não fazia há anos. Ela começou a desenvolver dentro da empresa uma linha de produtos, ela foi buscar designers, ela foi buscar coisas fora. E essa garrafa aqui, por exemplo, ela permite você levar, fazer a purificação da água levando com você para os lugares onde você vai. É um filtro portátil. Então, ela começou a promover mudanças na estrutura de produtos para que as pessoas entendessem que ela estava trazendo algo para agregar, para poder conseguir depois fazer a gestão com maior perfeição. Uma coisa que também ela fez, que eu achei muito interessante, e que ela se cobra muito, no diálogo dela fica muito nítido, que ela está sempre buscando mais e melhor, mas não mais e melhor de forma workaholic, mas de forma a entregar para as pessoas mais valor quando ela entrega um produto. Então não é só um filtro, né? É um outro discurso. Eu estou preocupada com a saúde da tua família, eu estou preocupada com o que você está absorvendo de água, eu estou preocupada em que a água que você consome daqui 2 anos não vai te deixar doente. E aí, umas coisas que eu acho interessantes, ela está sempre buscando a questão de negócios, ela está sempre buscando aprimoramento, ela está sempre buscando oportunidades, ela estuda muito, ela sempre tenta buscar essa questão de exceder as expectativas. Então, eu não sei se vocês já tiveram oportunidade, tem um modelo da Brastemp que eles fazem locação, vocês já viram? Que é um filtro que bloca para os escritórios, e aí você paga uma mensalidade para usar nos escritórios. Quem saiu com essa ideia, na verdade, no começo, foi ela. Mas como as pessoas conheciam mais a Brastemp acabou pela marca ganhando dianteira, né? Mas essa ideia foi dela. E a questão de procedimentos. Ela mudou muito, porque a empresa, quando ela assumiu, era muito modelagem fechada. Então, tudo muito no manual ainda, muito analógico e tudo mais. E aí ela foi trazendo a questão de tecnologia. Que hoje, pra gente, principalmente quando você pensa em pequeno negócio, é um braço super importante, porque te ajuda a economizar um monte de coisas e te agiliza num tanto de outras, né? Então, quando a gente tem que fazer tudo sozinho, faz muito sentido. E esse daí, quem já comeu? Bom, né? Bom, só não ganha tudo da Sandra. Né? Boa, hein? Eu vou trazer, no próximo eu trago. Gente, quem conhece a história da Maria? Você conhece? Conta um pouquinho pra gente. Pequena, né? Fazendo alguns testes em casa. E ela foi crescendo, foi expandindo, o pessoal foi gostando e ela foi proliferando o negócio. Até que
deu certo, estudou pra virar franquia e começou a franquear. Sabe? Tem um passo antes desse que ela falou, na história dela, que eu acho muito, muito, muito legal. Ela era cortadora de cana. E aí, ela começou a ter uma situação financeira muito difícil, porque a colheita de cana estava se tornando algo muito raro na região que ela morava. E aí ela começou a fazer serviço na casa das pessoas de limpeza. Quando ela começou a fazer esse serviço, uma das patroas provou um bolo que ela fez e amou. E aí essa patroa falou, não, faz mais. E começou a falar para outras pessoas. E aí outras patroas começaram a encomendar os bolos. E aí ela entrou nesse processo que você está falando. Mas ela veio de uma base muito simples. Né? E olha onde ela chegou, o império que ela está hoje. Foi comprometimento? Total, né, gente? Sim. Então ela olhava e falava, eu não quero que meus filhos tenham que cortar cana. Eu não quero que meus filhos tenham que limpar. Eu quero que meus filhos tenham outra vida. E aí ela se comprometeu. E ela faz isso não só com ela, mas com todo mundo que faz trabalhos com ela. Uma das regras das franquias dela é o tratamento humanizado. Ela traz as responsabilidades, que foi aquilo que eu comentei pra vocês. Então, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ouvir qualquer vídeo dela, entrevista, mas ela fica muito nítido que ela fala, ela traz pra si essa questão, né, do negócio. O negócio ainda sou eu. Tá franqueada, tá tudo, mas sou eu. Ela atua com a equipe, então essa questão de conseguir padronizar, né, desde o atendimento, qualquer loja que você entra é meio que padrão, né, tanto atendimento quanto... Então ela conseguiu fazer isso, e isso exige que você tenha um trabalho de equipe, de construção de equipe muito forte, e ela coloca o relacionamento dos clientes. Quando ela começou, ela pensava muito nessa questão de individualizar, né, eu quero atender cada um. Só que aí, lógico que no modelo de franquia isso fica inviável. Mas mesmo assim, algumas das receitas ela manteve por conta dessa questão da preferência dos clientes, dela ter sempre aquele produto para o cliente poder chegar e tomar um café. Por isso que geralmente as lojas dela têm um espaço do café. Que foi onde ela começou, fazendo os bolos para os cafés, né, das famílias. Essa daqui eu acho que vocês não conhecem, vamos ver se alguém conhece. Vocês estão vendo que eu estou trazendo isso aí só de brasileira, né, gente? Só mulher aqui da nossa terra, ninguém de outro lugar. A Karina, ela tem uma marca que chama Peita, voltada a feminismo. E é muito legal o trabalho dela, porque olha as frases que ela usa. Jogue como uma garota, nunca olhe para baixo. A coleção dela é toda voltada a empoderamento feminino. E foi muito engraçado porque a história dela começou da seguinte forma. Ela foi num evento e ela queria ter uma camiseta diferente para provocar os caras que iam estar no evento. Né? E aí ela colocou aquela frase ali, ó, nunca olhe para baixo, na camiseta. Ela mesma fez. E aí ela, nossa, onde você comprou e tal, né? Ela falou, pô, todo mundo gostou? Deixa eu ver o que sai disso. E aí ela começou a fazer várias frases e tal. Aí ela construiu o bottom, ela começou a construir uma linha. E ela começou a buscar temáticas relacionadas ao feminismo, ao empoderamento feminino, mas que fossem presentes. Então, hoje tem várias confecções que fazem camisetas temáticas, mas a dela tem essa temática muito forte. E aí é uma bandeira que ela leva para onde ela vai. Então, muita gente que compra as roupas dela não compra porque é uma camiseta, compra pelo conceito que tem por trás da camiseta. Vocês que vendem canecas, por exemplo, essa pegada, né? É isso. E aí, olha, ela se envolve, então ela tá o tempo todo falando com as pessoas nos eventos, ela tá o tempo todo coletando informações, ela tá o tempo todo interagindo para ver como que tá sendo a aceitação. Ela verifica se ela tem como fazer isso chegar mais longe, de que forma que ela pode dar acesso às pessoas, de que forma que ela pode incluir outras pessoas. Uma coisa que eu achei legal, ela tem uma certa preocupação com a parte de ser acessível para que as pessoas, mesmo que não tenham a questão de visão, consigam identificar o produto. E ela está sempre buscando especialistas. Então, da mesma forma que vocês hoje vieram aqui ouvir um pouco do que a gente tinha para falar, ela também está sempre se atualizando, sempre buscando outras coisas. Alguém já ouviu falar da Bitmoney? Já? Ela estava num evento de uma confraria que eu cobri, uma confraria só com mulheres inspiradoras, não é uma confraria, né? E ela
ela que falava uns negócios que eu ficava mais, tipo, nossa, sensacional. Que ela traz uns dados sobre maternidade e ambiente de trabalho que são incríveis. Vale a pena seguir. A Dani, ela tem a Bit Humana é o seguinte, ela trabalha desenvolvendo competências de mulheres que são mães, principalmente com bebês pequenos. E aí é muito legal, porque quando ela começou, ela tava lá no clube, eu fui lá visitar, era muito engraçado, porque tinha as almofadas assim no chão, as mães trabalhando no computador e um monte de neném gatinhando. Era muito legal. E aí ela justamente trabalha isso, né? Que, tipo, não é porque você virou mãe que você tem que parar de fazer aquilo que você gosta. Então vamos juntar várias mães, porque a gente se ajuda e a gente continua fazendo coisas que a gente gosta. E a proposta dela é bem isso, é superação, ela traz dados, ela incentiva as empresas a darem oportunidades para essas mulheres, para os negócios dela. Isso daí foi um estabelecimento de meta dela desde o começo do projeto. E ela, assim, acontece uma coisa, acontece outra, mas aquela meta, ela tá ali. Cara, eu tenho que trazer essa mulherada pro mercado, elas têm que ganhar dinheiro, porque elas têm filho para cuidar e elas têm que ter direito de autonomia. Então foi o que você falou, ela traz uns dados bem, né? Gente, ó, tá aqui, ó, tô mostrando aqui, né? Não é porque virou mãe que... E aí, ela trabalha isso de uma forma muito, muito objetiva e ela traz essa questão tanto de longo quanto curto prazo. Então, tipo, mas quando seu filho tiver com 3, 4 anos, você vai começar a adaptação de escola. Ela traz tudo isso, é muito legal o trabalho dela. O que eu acho mais marcante, ela persegue os objetivos, ela tem essa visão do roadmap das ações dela, muito clara, ela e a irmã dela, e ela cria pontos, stop points mensuráveis. O que é isso? E eu acho que isso é importante para quem vai começar. Você criar, por exemplo, você pensa no seu negócio, geralmente o pessoal fala assim, o que você pensa do seu negócio daqui 3 e 5 anos, não é? Tem umas perguntas em entrevista até disso, não tem? Onde você se vê daqui 5 anos? Né? Cara, 5 anos é muito tempo. Respira. Não sei nem se amanhã a coisa vai funcionar, mas ok. Só que se você pensa num planejamento de 1 ano, por exemplo, e você consegue quebrar isso em pequenas etapas, a cada 2 meses, a cada 3 meses, você fazer um checkpoint com todos os pontos de objetivo que você tem que atingir, aonde você está e aonde você quer chegar, e entender aonde você está nesse processo, você começa a enxergar o que está faltando e o tempo que você tem. E aí você vai ajustando essa rota. Né? Então, isso não te para. Isso te fortalece porque você já começa a ver melhor o que você vai fazer. O projeto dela trabalha muito essa questão de métricas e prazos, que eu acho super legal, porque a gente não tem esse hábito aqui, a gente não está acostumado a planejar os passos. Né? Então é bem legal isso. Quem já ouviu falar do Se Vira Mulher? Não? Se Vira Mulher, tá? Ele ensina mulheres a fazerem manutenção na casa delas. Então você aprende a parte de eletricidade, a parte de hidráulica, se vira, tá? O que eu achei mais legal no projeto dela, que eu trouxe, é que ela começou a fazer isso por um incômodo de assédio. Né? E aí ela falou, cara, eu fiz o curso de elétrica, eu sei fazer, eu tenho que ficar passando por umas situações dessas quando eu venho atender. Então peraí, vamos trocar a ordem? Vamos inverter? Ao invés de eu prestar serviço, eu vou ensinar a mulherada a se virar. Porque aí não tem mais esse negócio, né? Eu participei de uma competição que teve um pessoal de Brasília que eles fizeram um processo parecido, mas para público LGBTQI+, TI+. Isso aí. Tá ficando longa essa cena. Eles fizeram isso, então eram pessoas gays, trans, né? Que prestariam serviços para outras, para garantir a segurança. Por quê? Porque eles começaram a ter denúncias de pessoas que eram chamadas para atender e quando chegavam lá eram espancadas. Sofriam abuso, uma série de coisas, simplesmente porque era trans. Uma coisa que ela faz muito bem é planejamento e monitoramento. As oficinas dela são frequentes, ela tem um calendário de oficinas frequentes e aí ela está sempre acompanhando, sempre vendo se essa mulherada, depois que sai do curso mesmo, ela continua dando suporte, continua vendo como é que tá. Ela trabalha muito forte na questão de métrica, porque como é uma área técnica, o pessoal que diz o seu sucesso ou não é um pessoal muito de exatas, e aí você precisa ter essas métricas bem claras. Ela trabalha muito com métricas de segurança também, né, para a pessoa não sofrer acidente quando está fazendo o serviço. Ela faz por etapas, então ela começou pequenininha, fazendo um curso para pequenos grupos, hoje ela atende grupos maiores, já tem multiplicadoras que ajudam ela a fazer as oficinas.
ela consegue adequar, justamente porque ela foi vendo as tendências de mercado, e aí, por exemplo, surgiu um novo modelo de chuveiro que funciona em condomínio, mas não funciona em casa. Então ela vai lá, entende como tudo funciona, constrói uma metodologia e transforma num curso. E assim ela vai fazendo. E ela tem a questão dos indicadores financeiros, que é uma coisa extremamente importante que a gente às vezes não se toca. Ela planilha tudo, ela falou de parafuso porca, a chave de fenda. Por quê? Porque é nos pequenos que vai dando gargalo, vai vazando, que você vai ver o ralo, já foi. Então a gente tem que tomar esse cuidado. Então o negócio dela também é bem interessante de conhecer. Essa mulher eu admiro ela demais, quem conhece? Ana Fontes. A Rede Mulher, eu sigo eles, foi quando eu saí da área de corporativo, foi a primeira instituição que eu busquei. Desde 2014 eu faço parte do grupo, acompanho lá pelo portal. E a Ana Fontes, ela tem uma característica maravilhosa. Se alguém tiver a oportunidade de um dia estar cara a cara com ela, pode chegar e cumprimentar, porque ela não vai virar cara. Tá? Ela é uma pessoa extremamente acolhedora e ela trabalha muito forte isso aqui, ó. Que a gente precisa aprender a fazer. Rede de contatos. É fundamental, quando você começa principalmente um negócio, as pessoas saberem que você começou. Tá? E o melhor grupo para te ajudar a propagar isso é a rede de contatos. Agora tem um detalhe, e é um dado que eu acho que você que mexe com o LinkedIn vai conseguir me ajudar. Existe um nível de relações quentes e um nível de relações frias. E o nível de relações frias geralmente é o que te ajuda a propagar um negócio. Sim. A gente cria o perfil e a primeira coisa que a gente faz é adicionar os amigos. Só que os amigos, eles não são nosso público. Exatamente. A gente precisa ir mais longe. Quando a gente faz uma fanpage até no Facebook, a gente convida os amigos para curtir. Mas às vezes o nosso produto só alcança o nosso bairro, o nosso amigo tá lá em Salvador. Então a gente tem que ir atrás do nosso público e não dos amigos, na verdade. Então, isso é algo que a gente às vezes demora um tempo, né, pra pegar. Mas é isso, gente. Virou negócio, você tem que ampliar pela rede fria, não é pela quente, tá? Eu abri o negócio, eu abri meu Instagram, ele era privado, eu liberei meu Instagram, aceito todo mundo. Facebook também tinha lá 50 solicitações bloqueadas, aceitei todo mundo, compartilho tudo. E realmente, as pessoas mais inesperadas da vida me chamam, tiram dúvidas. E os amigos não compram, querem de graça, de presente, querem desconto. Degustação. Demora pra pagar. A Ana, ela organiza, esse ano não teve, mas ela organiza uma vez por ano a virada empreendedora, que é uma virada que acontece no final de semana inteiro. A última eu estava na curadoria, na parte de Arena Kids, que eu gosto de tecnologia. E ela movimenta todo esse ecossistema através de rede, gente. Só no portal deles hoje são 28 mil mulheres cadastradas. Tem evento agora, não é? Tem um que vai ser, mas não é virada. Não é virada, mas vai ter um evento. Vai ter um evento deles. E aí é muito fantástico. E ela sempre está engajada com alguns grupos que fazem muito sentido. Por exemplo, esses dias ela acabou recebendo alguns prêmios. Depois, se vocês tiverem curiosidade de conhecer, vocês vão ver que ela ganha prêmio direto. Porque ela, assim, é uma voz maravilhosa. E ela tem essa questão de olhar muito o lado social. Então, ela ajuda refugiados, ela ajuda grupos de mulheres que são vítimas de violência, ela gera movimentação, ela faz um café por mês gratuito ali, geralmente na Vergueiro, no Sebrae da Vergueiro, onde o pessoal faz pitch, o pessoal troca cartão, faz relacionamentos. Então ela está sempre movimentando, ela faz muita coisa gratuita e ela também faz eventos pagos, porque é óbvio que a rede não se mantém se não tiver alguma coisa de sustentabilidade, mas os valores que ela cobra, pelo tanto de conteúdo, de coisas que ela oferece, eu não acho absurdo, tá? E você pode sempre mandar um e-mail inbox lá para a rede, e às vezes elas conseguem liberar até gratuito, tá? Se realmente você estiver numa situação, mas assim, às vezes elas liberam até o gratuito. Ou ir como voluntária. Quando eu comecei, eu ia como voluntária para conhecer, entender a estrutura, depois que eu comecei a entrar na curadoria. Mas eu ia muito como voluntária, inclusive para aprender, né? Porque eu acho que mais do que quando você participa, quando você organiza ou tá ali no bastidor, você aprende muito. Sim. E você cria uma rede de contatos que quem está sentado aí muitas vezes não tem acesso. Então, é legal também se oferecer como voluntário. Não só na Rede Mulher, mas no TED, em vários eventos desse tipo que você consegue às vezes ter contato com as pessoas e aprender pra caramba. Então ela cria estratégias, ela busca muito apoio, ela trabalha muito essa questão de articulação de rede. Ela trabalha muito a questão de pessoas-chaves, né, que foi o que você comentou, mas você saber, se está aqui nesse evento,
qual das 3 faz sentido pro teu negócio? Ah, você não faz, mas quem da rede dela pode me ajudar a falar com não sei quem? Hoje está em 6 níveis ou 5 já de contato? Até 5 níveis eu consigo falar, Até chegar. 5 níveis. 5, né? Sim. Vocês conhecem essa história? Dos degraus? Para mim conseguir falar com o Barack Obama, hoje já estão dizendo que com 5 contatos que eu fizer, eu chego no Barack Obama. Né? Então, é muito forte isso. A gente precisa aprender a trabalhar. E a questão de bons relacionamentos. Ela é extremamente acolhedora, extremamente carismática. A gente não tem quem não gosta dela. Eu não conheço. Tipo, então, assim... E é esse tipo de pessoa que a gente precisa, porque é essas pessoas que facilitam o diálogo, né? Você pega uma pessoa mais hard, pega uma pessoa mais aqui, ela consegue ir juntando e faz a coisa acontecer. Então é bem legal. Quem conhece a Maitê? Não? Bom, a Black Rocks é uma iniciativa de empoderamento de pessoas negras. Eu sou uma das pessoas que participam do movimento. Ela agora está fazendo um curso lá em Nova York. E ela tem a questão de independência e autoconfiança. A Maitê, ela fez um case que ela conseguiu pela primeira vez colocar uma empresa totalmente formada por pessoas negras dentro da incubadora da Oracle, para receber a aceleração dentro da empresa Oracle. E ela tem feito um trabalho muito forte nesse sentido. E o discurso dela, ela não está trabalhando... Eu trabalho muito na base, na formação. A Maitê, ela pega pessoas que já estão em cargos de coordenação, liderança e dá destaque para essas pessoas. Por quê? Porque essas pessoas em destaque, elas começam a trazer outras pessoas. Elas conseguem abrir portas. Enquanto elas estão lá produzindo, mas não são vistas, elas não têm essa força de cobrar, né? Então, por exemplo, se eu estou numa empresa, ok, eu sou uma mulher negra, mas se eu estou lá só como mais uma funcionária, é mais uma funcionária. Agora, se eu estou numa posição que eu posso escolher quem eu contrato, que eu posso escolher os cursos que eu quero que venha para a empresa, que eu posso escolher que tipo de mídia eu quero que seja vinculado no evento que eu estou patrocinando, o budget da minha área, é outra voz. Então, ela trabalha muito forte isso. E é muito legal o trabalho, depois se vocês puderem dar uma olhada, eles estão sempre fazendo várias coisas nos posts. E ela tem essa questão dessa confiança. Tanto que, quando ela começou, ela ganhou no ano passado 2 prêmios internacionais, inclusive. Depois vale a pena vocês olharem. Quando ela começou, uma das coisas que as pessoas falavam é: você é radical demais. Porque ela tinha essa postura meio pé no peito, né? Vou chegar chegando. E aí ela falou: gente, mas se eu não fizer minha voz ser ouvida, vocês nunca vão abrir a porta. Né? Então, realmente, ela tem essa questão de eu preciso ser confiante porque eu preciso abrir lugar, né? Eu preciso tirar a gente da frente para poder passar. Então, vamos lá. Então, é aquilo que você falou, que se ela fosse humilde, ela não estaria conseguindo desenvolver o que ela está desenvolvendo. E aí, as coisas que eu acho mais, assim, marcantes no que ela está fazendo é a questão das opiniões, né? Então, o que você falou, parar de escutar os outros e me ouvir. Ela é otimista. Quando ela começou, muita gente falou: isso não vai dar certo, não, esquece, você tá brigando uma briga que, tipo, não vai acontecer. Ela falou: cara, falaram pra gente que daqui 120 anos a gente vai ter equiparação. Eu não quero 120 anos, eu quero viver e quero ver isso. E a questão da capacidade. Então, hoje ela tá fazendo esse curso lá fora, ela conseguiu várias premiações, ela é psicóloga graduada, e ela trabalha com coach de carreira para pessoas negras. Aí você vai falar: mimimi. Não, porque a gente precisa. Não tem. Né? E tem dores que, e aí eu não vou entrar nesse mérito que não é a foco, mas se vocês tiverem curiosidade, depois numa outra hora a gente pode conversar, tem dores que só a população negra vivencia. E aí, se não é uma pessoa negra escutando, muitas vezes ela não tem a empatia necessária para ajudar a pessoa a superar aquilo. Então ela faz um trabalho muito legal nesse aspecto. E aí? Depois dessa jornada por essas mulheres maravilhosas? Sim, né, gente? Vamos lá. Sim. Então, 7 dicas. A igualdade de gênero ela só acontece se ela vier de cima para baixo. Então, assim, gente, não é que é uma briga perdida se você é um funcionário. Mas se você não achar um aliado, vai leva para arrumar a briga, sua voz vai... Até a hora que eles vão cansar e falar: tira, vamos embora, já encheu o saco. Tá? Os artigos de comunicação, é aquela questão da linguagem a gênero. Por que a gente está falando tanto disso hoje? Porque já foi comprovado, várias empresas de RH já comprovaram que tem vagas, às vezes, que não são preenchidas porque a pessoa lê aquilo e fala: isso é para um homem, não é para uma mulher, não é para uma pessoa trans, eu não vou me candidatar porque eu já estou sendo cortado no próprio anúncio. O anúncio não é para mim. Então, a ThoughtWorks, que é uma empresa que é referência para a gente nisso,
Se vocês tiverem a oportunidade de dar umas buscas no LinkedIn de vagas deles, vocês vão ver que a linguagem deles é bem diferente. Então, por exemplo, ao invés de eles falarem que eles querem um desenvolvedor, uma desenvolvedora, eles falam, queremos pessoas que programam na linguagem tal. Qual programa? ThoughtWorks. Tá? Se você está lendo lá o material, eles vão colocando assim, estamos abertos a painéis plurais. E eles fazem mesmo, tá, gente? Eles têm quase um meetup por semana com diversas pluralidades para discutir tecnologia. Então dá para seguir os meetups deles também. E a sede deles é muito legal, ali na Paulista. O bem-estar de todos. Gente, isso aqui é muito sério. Eu fiz um trabalho na Unifesp no ano passado, em função do mundo acadêmico, tá? Mas acaba respingando para fora, né? O volume de pessoas que estão se suicidando nos níveis universitários está aumentando ano a ano. Se suicidando mesmo, tá? Entre as pessoas negras e afro, isso sobe absurdamente. E aí vocês falam, tem as cotas, hoje tem mais gente assim na faculdade. Sim, mas quantos estão se formando? A pessoa não está conseguindo chegar no final. Por quê? Saúde, ela envolve tudo isso. Mental, física, social, ambientes e jornadas de trabalho salubre. Tá? Então, se você vai trabalhar, seja num evento, seja numa feira, seja numa participação, você tem que promover um ambiente que as pessoas se sintam acolhidas, bem-vindas. Senão elas não vão conseguir produzir. Vão adoecer. E você também. Com o passar do tempo, a gente adoece junto. Tá? Mapear os grupos. Então, isso aqui eu coloco por quê? A gente está ouvindo falar muito de gente que está saindo do armário, que está, enfim, assumindo o que é, o que não é, e que seja. Só que essas pessoas, até 5 anos atrás, a maior parte delas estava se prostituindo, ou usando drogas, ou sofrendo violência. Então hoje, quando você tem um encontro como esse, em que a gente não tem, aparentemente, nenhuma pessoa trans, por exemplo, é muito preocupante. Porque é sinal de que eles ainda não estão se enxergando nesse espaço de fala. Né? Pode ser que a gente até tenha, mas não é aquela pessoa que vem montada, como eles dizem, né? Então isso começa a preocupar. Porque você começa a perceber que, por exemplo, existem as mulheres trans. Por que elas não vêm? Né? Então, a gente tem que estar olhando um pouco mais com carinho e com cuidado. E aí eu não falo só dessas pessoas, eu falo das pessoas periféricas, que também não se enxergam. Eu falo de mulheres como eu, que vêm de uma periferia, que tem essa cor de pele, que não conseguem se enxergar aqui, muito menos aqui onde eu estou. Tá? Então a gente tem que olhar. E, gente, a melhor coisa que tem é uma mulher estender a mão para outra. A Bia, ela tem participado com a gente de algumas jornadas, algumas coisas. A gente conseguiu levar na Campus Party, através de uma movimentação das comunidades femininas. Esse ano a gente levou 600 mulheres para Campus Party, que era um evento basicamente masculino. Então, assim, foi muito legal. Elas ficaram acampadas, teve segurança no acampamento, que era uma coisa que nunca fizeram, né? Então, foi muito legal. Então, precisa. É mulher ajudando mulher, gente, senão não funciona. Tá? Não que os homens não possam ajudar, muito pelo contrário. Acho que vocês são super aliados no aspecto de, se vê que está acontecendo um preconceito, uma relação negativa, intervir. Mas a gente precisa se ajudar, sabe? E os grupos. Então, gente, Meetup, Simpla, tem muita coisa gratuita, tem muita coisa acessível, tem muita coisa online, inclusive, que você não precisa nem sair da sua casa, tá? Mas é legal vir aqui, poder olhar, poder ver as pessoas, poder usar o LinkedIn para fazer conexão, né? Então, assim, participem. Mas eu não sei ir nesses lugares sozinhos. Não se preocupem. Esse tipo de encontro sempre vai ter alguém que vai chegar perto de você e vai te dar um abraço. Tá bom? E por fim, a gente tem que mensurar. Então, não adianta tudo isso que eu tô falando pra vocês e não ter dados. Eu acho que vocês já viram aí na mídia, mas tem dados consolidados. E aí, eu trouxe um pouquinho deles, que não vou me repetir em cima do que a Sandra falou, mas por que a gente tem que continuar fazendo isso, né? 34% das mulheres são lideranças de negócios, mas são pequenos negócios, né? 45% chefiam casas. Gente, é super normal hoje a mulher chefiar a casa. 25% são donas de um negócio, mas dentro desse ambiente. Então, a segurança delas é estarem dentro de casa. E aí, o quanto isso é saudável para o processo de construção, né?
E 55% em home office porque elas estão, como ela falou, fazendo bolo, fazendo esse tipo de coisa. E aí, é uma outra preocupação. O mercado de tecnologia está lotado de vaga. Não tem mão de obra. Tem um Senai, por exemplo. Quantas de nós, vocês imaginam que acessam o Senai e vêm fazer um curso de tecnologia para ir para o mercado de trabalho? Né? Muitas, inclusive, não acessam porque, apesar de ser acessível o preço, ela não tem. Ela não tem o dinheiro para condução, ela não tem o dinheiro para vir para cá todo dia comer, ela não tem o dinheiro para ter uma roupa. Eu participei de um projeto em que as mentoras, elas estavam emprestando roupa para as meninas irem na entrevista. Porque uma menina periférica, às vezes ela não tem uma roupa que ela pode vir numa entrevista. E aí, esses números, que a Bitman deve trabalhar super forte. Então, geralmente as mulheres, elas estão no mercado de trabalho, engravidou, elas ou saem, não voltam mais, ó, 18% não voltam. E as que voltam, geralmente, é nos primeiros anos da criança. Depois disso, dificilmente ela vai voltar, só quando ele tiver adulto. E aí, olha só que louco, né? A questão da cor, né, gente? O homem branco aqui, com 2.500 de renda, e a mulher negra lá com salário de 1.000. Todos fazendo a mesma coisa. Então, isso é uma outra coisa. Os empresários masculinos dão mais calote que as mulheres, e mesmo assim a gente não consegue crédito. Elas geralmente, como a Sandra falou, estão nas atividades de beleza, moda e alimentação, que é o que é mais próximo da realidade delas, é onde elas se sentem mais confortáveis. E o que a gente pode fazer?